Eu vou enfatizar Mateus capítulo 21, versículo 27. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. O contexto de hoje é muito interessante, sobretudo para que nós possamos aplicar para a nossa vida atual, cotidiana, diária, este grande ensinamento de Jesus. O contexto é o seguinte: sacerdotes e anciãos, pessoas religiosas da época, buscavam um meio, uma causa, um argumento robusto, para que pudessem condenar Jesus à morte. Por isso eles fazem uma pergunta maliciosa, uma pergunta que tinha uma armadilha para pegar Jesus neste argumento ou nesta resposta. Com que autoridade você tem feito o que faz em nosso meio? Por exemplo, com que autoridade você fala do reino? Com que autoridade você expulsa os demônios? Com que autoridade você cura os enfermos? Eles queriam saber o que sustentava esta autoridade, este poder do Senhor Jesus. E Jesus então faz uma contra-pergunta, e eu acho isso tão maravilhoso como método de Jesus aqui nesse contexto. Ele vai responder aquela pergunta capciosa que os religiosos da época fazem a ele, justamente para armar uma armadilha, para poder prendê-lo, julgá-lo e, claro, condená-lo à morte, com uma outra pergunta. Então ele vai trazer à tona justamente uma figura que naquele momento era uma figura muito popular e muito benquista pelo povo, que era justamente João Batista. A pergunta é: com que autoridade que João batiza também? A resposta de Jesus é uma resposta com uma pergunta. Se eles respondessem que João Batista não tinha autoridade para batizar, eles dariam muito mal com o povo, porque João Batista era muito querido. Mas se dissessem que ele tinha autoridade do céu, eles também estavam dizendo por tabela que Jesus também tinha autoridade para fazer o que ele fazia. Então ficaram na berlinda. E agora? O que vamos responder? É nesse momento, minha gente, que sacerdotes, escribas e anciãos, eles mentem, eles não respondem a verdade. Eles vão então dizer justamente, hipocritamente, que eles não sabem. Eles vão responder: olha, nós não sabemos com que autoridade João faz essas coisas. Uma vez que eles foram na contra-pergunta de Jesus encurralados, deveriam falar a verdade, o que estavam realmente sentindo, e mostrar de fato o que acontecia com João Batista. Mas não, eles simplesmente colocam a máscara da hipocrisia, negam a verdade dos fatos, e naquele momento eles mentem. E aí Jesus termina de uma forma esplendorosa e nos ensina uma lição fantástica para os dias atuais. O texto é muito claro e enfático. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Jesus não perdeu tempo com discussão infrutífera ou infértil. Não adianta você querer explicar alguma coisa para alguém que não esteja querendo ver a realidade em si. Não adianta você se desgastar com argumentos
procurar argumentar quando o outro já demonstrou que não está querendo te ouvir e querendo mudar a forma de ser e a sua opinião. É você jogar palavras ao vento, é você se desgastar, se consumir, sendo que o outro não quer ver de fato o que está acontecendo. E aqui, minha gente, é importante perceber que Jesus não discute, não perde a razão, não perde a sua paz diante da teimosia do outro. Ao mesmo tempo, esse método de Jesus é fantástico. Ele vai perguntar a partir da pergunta que o outro tinha feito, para entender qual era a intenção daquela pergunta. Se naquela pergunta, naquela interpelação, tinha alguma malícia, alguma armadilha. E uma vez que ele detectou que tinha de fato malícia e armadilha na pergunta, que escribas, anciãos, fariseus, religiosos da época tinham feito sobre a sua autoridade, ele vai simplesmente silenciar. A lição é direta. A melhor resposta aos maliciosos, aos críticos, àqueles que só têm a vocação para fomentar discórdia, é o silêncio. Não adianta a gente querer cair no joguinho daqueles que só querem tirar a nossa paz. Se afaste de gente tóxica e se cale para os argumentos infundados que elas têm. Eu acho fantástico porque nós estamos aqui diante de Jesus, que é o próprio Deus. Poderia ele ter argumentado, porque ele era onisciente, ele é o Senhor de todas as coisas, ele é a palavra por excelência, a palavra com P maiúsculo. Mas tem gente que não quer ver a verdade, tem gente que não quer mudar de fato, tem gente que se esconde atrás da crítica, tem gente que se esconde atrás do argumento de que eu não vou mudar porque eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim. Então não adianta, não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar. Quem está predisposto a não mudar, a gente não pode fazer muita coisa por ela. Erich Fromm, que é um discípulo de Sigmund Freud, dizia uma coisa muito importante quando se fala em mudanças e transformações do comportamento humano e da psique humana. Erich dizia algo fundamental e que casa muito bem com o texto de hoje. Ninguém muda ninguém, dizia Erich. Sou eu quem me mudo. O máximo que eu posso fazer por alguém é tentar ajudar, é tentar levá-la à consciência, mas mudá-la, se ela não quiser, nem Deus fará isso, porque Deus respeita o nosso livre arbítrio, que é a nossa capacidade de escolher mudar ou não. Jesus nos ensina isso. Não perca a tua paz diante daqueles que, quando falam com você, destilam veneno, destilam toxinas e estão simplesmente querendo tirar você do seu equilíbrio. Se afaste, se cale. A melhor resposta aos tolos é o silêncio. A ele uma salva de palmas.